Olá! Você já parou para pensar por que vivemos em uma constante busca por acumular coisas, por possuir cada vez mais bens materiais, por construir uma identidade baseada naquilo que temos e não naquilo que somos? Por que sentimos que precisamos do último modelo de smartphone, do carro mais novo, da casa maior, das roupas de marca, como se nossa existência dependesse desses objetos? Será que essa corrida desenfreada pelo ter realmente nos torna mais felizes ou apenas nos aprisiona em uma roda sem fim de insatisfação e vazio existencial? Erich Fromm, um dos pensadores mais provocativos do século XX, dedicou parte significativa de sua obra a investigar essas questões fundamentais sobre a natureza humana e os rumos que nossa civilização tomou, especialmente após a consolidação do capitalismo industrial como sistema econômico dominante. O filósofo e psicanalista alemão propôs uma distinção radical entre dois modos fundamentais de existência que permeiam toda a experiência humana: o modo de ser e o modo de ter. Essa diferenciação não representa apenas uma classificação teórica abstrata, mas sim uma ferramenta analítica poderosa para compreendermos as forças que moldam nossa sociedade contemporânea e as crises psicológicas que afligem o indivíduo moderno. Para Fromm, essas duas orientações existenciais determinam como nos relacionamos com o mundo, com os outros e principalmente conosco mesmos, estabelecendo padrões profundamente distintos de comportamento, valores e percepção da realidade. O modo de ter, segundo a análise frommiana, está fundamentado na posse, na propriedade e no controle. Nessa orientação existencial, o indivíduo busca definir sua identidade através daquilo que possui, seja em termos materiais ou mesmo em relação a pessoas, ideias e experiências que são tratadas como propriedades a serem acumuladas. A pessoa orientada pelo ter vê o mundo como um repositório de objetos a serem conquistados e mantidos sob seu domínio, estabelecendo uma relação essencialmente passiva e consumista com a realidade. Nesse modo de existência, a felicidade é constantemente projetada para o futuro e condicionada à aquisição de algo novo, criando um ciclo interminável de desejo e frustração. Quando finalmente conseguimos aquele objeto desejado, a satisfação é momentânea, e logo surge um novo vazio que demanda ser preenchido com outra aquisição. A sociedade capitalista moderna, argumenta Fromm, é estruturada de maneira a privilegiar e estimular sistematicamente o modo de ter em detrimento do modo de ser. Desde a infância, somos educados para competir, para acumular conhecimento como se fossem mercadorias armazenadas, para ver os outros como competidores na corrida pela posse de recursos limitados. O sistema educacional frequentemente trata estudantes como recipientes vazios a serem preenchidos com informação que deve ser retida e, posteriormente, reproduzida em exames, ao invés de estimular o pensamento crítico e a transformação criativa do conhecimento. As relações interpessoais também são contaminadas por essa lógica possessiva, onde parceiros românticos são vistos como propriedades exclusivas, onde o ciúme e o controle substituem o amor genuíno, onde até mesmo os filhos são tratados como extensões do ego parental. No modo de ter, existe uma relação fundamentalmente antagônica entre sujeito e objeto. O mundo é percebido como algo externo, separado, que precisa ser dominado e incorporado ao eu através da posse. Essa orientação gera uma ansiedade existencial constante, pois tudo aquilo que possuímos pode ser perdido, roubado, destruído ou simplesmente tornar-se obsoleto. A pessoa orientada pelo ter vive em perpétuo medo da perda, construindo barreiras e defesas para proteger suas posses, sejam elas materiais ou simbólicas.
Essa insegurança básica alimenta ainda mais o desejo de acumular, criando uma espiral viciosa onde, quanto mais se tem, mais se teme perder e, portanto, mais se sente a necessidade de ter ainda mais como proteção contra a possível privação futura. Em contraste radical com essa orientação, o modo de ser representa uma forma completamente diferente de existir no mundo. Nessa modalidade, a ênfase está no processo, na atividade viva, na experiência presente e na renovação constante. Ser significa estar plenamente engajado com a vida, expressar ativamente as potencialidades humanas e estar em relação genuína e produtiva com o mundo. A pessoa orientada pelo ser não busca ter conhecimento, mas sim conhecer. Não busca ter amor, mas sim amar. Não busca ter experiências, mas sim experienciar plenamente cada momento. Aqui não há a dicotomia sujeito-objeto, característica do modo de ter, mas sim uma relação de participação ativa, onde o indivíduo se transforma através do encontro com o mundo. No modo de ser, a identidade não é construída através da acumulação de posses externas, mas emerge da atividade genuína e da expressão autêntica das capacidades humanas. A pessoa que vive predominantemente nessa orientação encontra satisfação no processo de crescimento, na criatividade, no desenvolvimento de suas habilidades, no estabelecimento de conexões verdadeiras com outros seres humanos. Não há nessa perspectiva o mesmo tipo de ansiedade relacionada à perda que caracteriza o modo de ter, porque aquilo que verdadeiramente somos não pode ser roubado ou destruído por fatores externos. As experiências vividas, o crescimento interior, as relações genuínas estabelecidas tornam-se parte integral de nossa existência de uma maneira que objetos materiais jamais poderiam. A distinção entre esses dois modos fica especialmente clara quando examinamos atividades específicas através dessas duas lentes. Consideremos a leitura, por exemplo. Uma pessoa orientada pelo ter lê um livro com o objetivo de adquirir informação, de poder dizer que leu determinada obra, de acumular conhecimento como um troféu intelectual. Após a leitura, o livro é colocado na estante e a pessoa pode até se orgulhar de sua biblioteca, mas o conteúdo permanece externo, não integrado, não transformador. Já a pessoa orientada pelo ser lê o mesmo livro de forma completamente diferente. Ela entra em diálogo com o texto, questiona, reflete, deixa-se transformar pelas ideias, incorpora aquilo que ressoa com sua experiência e rejeita criticamente o que não faz sentido. A leitura torna-se um processo vivo de crescimento e transformação, não uma mera aquisição de informação. Fromm observa que a predominância do modo de ter na sociedade contemporânea tem consequências devastadoras, tanto para o indivíduo quanto para a coletividade. No nível individual, essa orientação gera uma sensação persistente de vazio e falta de sentido, porque nenhuma quantidade de posses pode realmente satisfazer as necessidades humanas mais profundas de conexão, significado e autorrealização. As pessoas acumulam cada vez mais bens materiais, alcançam sucessos profissionais, conquistam status social, mas continuam sentindo que algo fundamental está faltando em suas vidas. Essa insatisfação crônica frequentemente se manifesta através de depressão, ansiedade, vícios diversos e uma busca desesperada por distrações que possam preencher momentaneamente o vazio existencial. No nível coletivo e social, a hegemonia do modo de ter cria estruturas profundamente destrutivas. A lógica da acumulação ilimitada que caracteriza o capitalismo moderno leva à exploração desenfreada dos recursos naturais, à degradação ambiental, à perpetuação de desigualdades obscenas entre ricos e pobres. Quando sociedades inteiras são organizadas em torno do princípio da maximização da posse e do consumo,
o resultado inevitável é a transformação de seres humanos em consumidores, a redução de toda a experiência ao valor de troca, a mercantilização de aspectos da vida que deveriam permanecer fora da lógica mercantil, como saúde, educação, arte e até mesmo relações afetivas. Para Fromm, a transição do modo de ter para o modo de ser não é simplesmente uma questão de escolha individual ou força de vontade. Embora mudanças pessoais certamente sejam possíveis e valiosas, ele reconhece que a orientação existencial predominante em uma sociedade é profundamente influenciada por suas estruturas econômicas e sociais. Uma sociedade organizada em torno da propriedade privada, da competição de mercado e da acumulação de capital naturalmente favorece e recompensa o modo de ter. As instituições. Para Fromm, a transição do modo de ter para o modo de ser não é simplesmente uma questão de escolha individual ou força de vontade. Embora mudanças pessoais sejam certamente possíveis e valiosas, ele reconhece que a orientação existencial predominante em uma sociedade é profundamente influenciada por suas estruturas econômicas e sociais. Uma sociedade organizada em torno da propriedade privada, da competição de mercado e da acumulação de capital, naturalmente favorece e recompensa o modo de ter. As instituições sociais, os sistemas educacionais, os meios de comunicação, todos trabalham consciente ou inconscientemente para reproduzir essa orientação. Portanto, uma mudança genuína e duradoura em direção ao modo de ser requereria não apenas transformações pessoais, mas também mudanças estruturais na organização da sociedade. O pensador alemão não propõe um retorno romântico a formas pré-industriais de vida, nem advoga pela eliminação completa da propriedade privada. Sua crítica é mais nuançada e sofisticada. Ele reconhece que certo grau de segurança material é necessário para o florescimento humano e que a posse de objetos não é intrinsecamente problemática. O que ele questiona é a transformação da posse em princípio organizador central da existência, a subordinação de todas as outras dimensões da vida humana à lógica da acumulação. O problema não é ter uma casa, mas definir nossa identidade pela casa que temos. Não é possuir livros, mas tratá-los como troféus, ao invés de portais para o conhecimento e a transformação. A transição para uma sociedade mais orientada pelo ser envolveria mudanças fundamentais em como organizamos a produção e distribuição de bens, como estruturamos o trabalho, como educamos as novas gerações e como valorizamos diferentes tipos de atividade humana. Fromm sugere que precisamos desenvolver formas de organização social que privilegiem a criatividade, a cooperação e o desenvolvimento pleno das potencialidades humanas, ao invés da competição, da acumulação e do consumo conspícuo. Isso poderia incluir formas mais democráticas de gestão econômica, maior ênfase no tempo livre e no desenvolvimento cultural, sistemas educacionais centrados no pensamento crítico e na expressão criativa, e uma cultura que valorize o ser acima do ter. Um aspecto particularmente relevante da análise de Fromm diz respeito ao impacto dessas duas orientações sobre nossa capacidade de amar e estabelecer relações autênticas com outros seres humanos. No modo de ter, o amor é concebido como posse. Dizemos que queremos ter um parceiro, ter uma família, como se pessoas fossem objetos que podem ser apropriados e controlados. O ciúme torna-se aceitável ou mesmo valorizado como sinal de amor, quando na verdade representa apenas o medo de perder uma propriedade. As relações baseadas no ter são marcadas por controle, dependência, manipulação e a tentativa constante de moldar o outro de acordo com nossas expectativas e necessidades egoístas. Em contraste, no modo de ser, o amor é concebido como atividade produtiva, como doação e cuidado que não esgotam o doador, mas o enriquecem.
Amar, nessa perspectiva, não é possuir ou ser possuído, mas sim estar em relação viva e criativa com o outro, respeitando sua autonomia e individualidade, desejando seu crescimento e desenvolvimento, mesmo que isso não sirva diretamente aos nossos interesses. O amor autêntico requer presença, atenção, compreensão e disposição para se deixar transformar pelo encontro com a alteridade. É uma forma de ser que enriquece ambas as partes sem reduzir nenhuma delas à condição de objeto ou propriedade. Você consegue identificar em sua própria vida momentos em que está operando no modo de ter versus momentos em que está genuinamente no modo de ser? Consegue perceber a diferença na qualidade da experiência, na profundidade da satisfação, no tipo de ansiedade ou tranquilidade que acompanha cada uma dessas orientações? Quando você busca status, reconhecimento, acumulação de bens, como isso realmente faz você se sentir no fundo, para além da excitação superficial da aquisição? E quando você está totalmente presente em uma atividade criativa, em uma conversa genuína, em um momento de contemplação ou criação, como é essa experiência? Não esqueça de se inscrever no canal para receber mais vídeos que exploram questões fundamentais sobre a existência humana e os desafios do nosso tempo. Até a próxima!